Bom dia, nono ano. Bora pro show? Só que não é aula, né, meninos? Mas hoje a gente vai ver como os holofotes emitem as luzes e fazem esse efeito aí, esse cone de luz, já que a gente estudou na última aula que os raios paralelos podem formar cones de luz, né? E na aula de hoje, dessa terça-feira, dia 9 de agosto, a gente vai começar uma aula com muita luz, com muita física, né? Com muito conhecimento. Então, eu convido vocês para assistir a minha videoaula com os slides que eu preparei aí para vocês com muito carinho. Vamos lá. Deixa eu só fechar essa aula aqui. E agora sim, peraí. Vamos começar nossa videoaula. Então, meninos, preste atenção, o que a gente vai ver hoje, né? Manhã de terça-feira, começando aí mais um dia desse mês comprido de agosto, né? Em 31 dias, mas começa o segundo semestre de 2020 e tomara que ele seja melhor do que o primeiro, né? Que não foi lá muito bacana devido a essa pandemia. Bom, galerinha, estamos então indo para o sistema remoto, já chegando aí na aula de número 43, nessa terça-feira de agosto, mais precisamente aí 9 de agosto. Não sei nem por que está 4 de agosto aqui, mas é 9 de agosto. Vamos lá? Então, como a gente já iniciou, né, o capítulo ontem, a gente deu início a esse capítulo aí sobre luz e cores, que se inicia lá na página 139 do livro didático de vocês. E esse capítulo, então, ontem na aula, nós discutimos a dualidade da luz. A luz pode ser tanto matéria quanto energia, né? E a gente falou um pouco sobre isso. Falamos também sobre os meios em que a luz pode, os tipos de fontes de luz, na verdade, os corpos luminosos e os corpos iluminados. E terminamos a aula falando como que os raios de luz podem se incidir. Eles podem ser cônicos, convergentes, cônicos, divergentes ou paralelos, ou na forma de um cilindro, né? Hoje a gente vai falar dos meios ópticos. O que, na verdade, é um meio óptico, né? Para entender fenômenos ópticos, que a gente vai falar depois o que é um fenômeno óptico, é necessário conhecer o percurso da luz e verificar como ela se propaga e como se desvia ao passar por determinados meios. Para isso, é fundamental estudar os meios que essa luz vai se propagar. Então, fenômenos ópticos, neste capítulo, trataremos como fenômenos ópticos aqueles associados à propagação da luz. Os meios que permitem a propagação da luz em trajetórias regulares e bem definidas fornecem uma visão dos objetos ou da fonte de luz. São chamados de meios transparentes. Então, é aquele que a luz consegue atravessar na sua totalidade, não sofre nenhum tipo de desvio e passa por esse meio tranquilamente, formando imagens bem nítidas, bem reais, né? Por exemplo, um vidro é transparente, por isso os óculos, né, são feitos, as lentes são feitas de vidro. O único meio absolutamente transparente à luz é o vácuo, mas podemos considerar transparentes alguns materiais, como o vidro, a água, o ar, em pequenas quantidades, né? A gente às vezes vê uma água límpida, né? Muito transparente, você vê tudo que está lá no fundo de um rio, por exemplo, se a água for limpa. O ar também, né? Se ele estiver poluído. Exemplo aí, ó, um vidro, né? E ao mesmo tempo com água, mostrando um meio totalmente transparente. Os peixes parecem que estão bem colados na gente, né? O vidro fosco é um meio translúcido. Através dele pode-se perceber a cor, mas não uma forma regular. Então aqui a gente já vê a imagem de um cachorro por um meio que não é transparente. Esse meio é chamado de translúcido. A luz atravessa com uma certa dificuldade. É o segundo meio que nós vamos estudar na física. Então, o primeiro é o transparente, o segundo meio é o translúcido. Tá? São meios em que a luz vai
conseguir atravessar, mas ela vai ter trajetórias irregulares e indefinidas, né? Não permitindo a visão nítida da fonte de luz ou dos objetos através deles. São os chamados meios translúcidos. Você vai ver uma espécie de vulto atrás desses meios translúcidos, mas a gente não vai enxergar com nitidez quem está por trás daquele meio. O vidro fosco, a água turva, por exemplo, a água do rio, o papel de seda, um nevoeiro, por exemplo, quando você está numa sauna, por exemplo, numa neblina, por exemplo, eles são chamados aí de meios translúcidos. Então, transparente deixa a luz passar totalmente, o translúcido desvia os raios de luz e deixam eles irregulares e indefinidos. E também aqueles que não deixam a luz atravessar, meios que impedem a propagação da luz no seu interior, não permitindo a visão dos objetos, ou da fonte de luz através deles. São chamados meios opacos. Por exemplo, se eu colocar um livro aqui na minha cara, ou a minha própria mão, ela é um meio opaco. Vocês não conseguem ver meu rosto através dela. Por quê? As minhas mãos bloqueiam a luz. Então, esses meios que não deixam o raio de luz passar nada são chamados de meios opacos. São exemplos as paredes de tijolo e cimento, as portas de madeira, as chapas de metais, as caixas de papelão. Por exemplo, não dá para saber o que tem aqui dentro desses presentes. Por quê? O papel, o papelão, eles se constituem em meios opacos. Não sabemos o que há dentro das caixas, pois papelão é opaco e não permite a passagem de luz. Então, ele não estraga a surpresa. Às vezes é bom você não saber o que tem ali. Às vezes a surpresa também não é legal. Mas, enfim, a expectativa é interessante. Então, aqui a gente está comparando os três meios. Olha como que o meio transparente deixa você ver o objeto atrás dele totalmente. Já o meio opaco, você vê o vulto. Você não vai ver a cor, com certeza. Olha a diferença aqui e olha a diferença aqui. Você enxerga um vulto. Já o meio opaco, você não vê nada, absolutamente nada através da película. Aí a gente tem um exemplo de um meio transparente. O vidro é um meio transparente, pelo qual a luz, olha lá, passa totalmente. Olha os raios de luz atravessando o meio transparente. Agora, analisem comigo o meio opaco e o meio translúcido. Vamos ver o translúcido aqui primeiro. Você está vendo duas pessoas conversando, dá para saber que é um homem e uma mulher, principalmente aqui pela parte que não está no translúcido. Aqui a gente vê a calça, provavelmente um terno, e a saia de uma mulher. Mas não dá para ver rosto, quem são as pessoas, a gente vê que provavelmente é uma planta. Então, esse meio ele é translúcido, dá para você ver vultos, mas os raios de luz eles vão sofrer desvios, por isso que a imagem fica daquele jeito. Olha só, passou pelo meio translúcido, os raios começam a se bagunçar. E o opaco, por exemplo, eu consigo ver o que está por trás dessa cortina? Será uma porta? Será uma janela? Não dá para saber. Pode ser um quadro, uma moldura. Então, a cortina, por exemplo, se for uma cortina grossa como essa aqui, ela vai se constituir um meio que é opaco, não deixando a gente ver o que acontece lá atrás, o que está por trás. Então, o meio opaco não deixa passar nenhum raio de luz. A madeira, por exemplo, é um meio opaco. Através dela não passa nenhum raio de luz. Então, é importante saber esses três meios. Agora, eu trouxe uma curiosidade para vocês, bem legal, por sinal. Sabiam que já existem os vidros smart, inteligentes, que podem se tornar opacos ou transparentes. Basta você ligar o vidro, isso mesmo, através de uma corrente elétrica nesse vidro, que ao aquecer o vidro, transforma o vidro numa espécie de cristal líquido. E ele, ao aquecer, como se ele derretesse, ele se transforma opaco. Então, por exemplo, aqui vocês veem o mesmo vidro transparente e, após ligar a corrente elétrica, ele fica totalmente opaco. Você não consegue ver a pia, o roupão aqui, enfim.
você não consegue ver nada através dele. Então, é o mesmo vidro que você pode trabalhar ele ali, ó, o on e o off, ligar ele, a corrente elétrica está dentro do vidro, né? E aí ele faz o vidro ficar transparente ou opaco, conforme você deseja. Interessante. A pessoa vai fazer as necessidades lá no banheiro, não quer que ninguém veja, liga o vidro fica opaco, né? Depois ela pode lá transformar ele em transparente para as pessoas verem quando quer por dentro do banheiro sem a necessidade de entrar no banheiro. É interessante, né? Adivinha quem criou? Os japoneses, que são os mestres da tecnologia, claro. Os princípios da óptica geométrica. Agora vamos falar um pouco mais sobre a óptica geométrica. Quando a luz se propaga em meio homogêneo, nós estudamos o que é um meio, aliás, uma substância homogênea na química. Homogênea é uma coisa que é uma coisa só, né? Uma fase só. Você olha para ela, você só está vendo uma coisa, tipo água e álcool, né? Ou água e açúcar, ou água e sal. Isso é meios homogêneos. Quando a luz se propaga por meios homogêneos e transparentes, podem ser observados 3 comportamentos fundamentais para a compreensão de muitos fenômenos. Então, vamos ver quais são esses 3. Né? São os princípios da óptica geométrica. A propagação em linha reta, ou propagação retilínea, a independência dos raios de luz e a reversibilidade da luz. Então, nós vamos estudar essas 3 propriedades da luz. Homogêneo, que apresenta composição e aspecto uniformes em toda a sua extensão, ou seja, não é misturado, não é heterogêneo. Princípio da propagação retilínea. Então vamos ver esse princípio aí. Ó. A luz propaga-se em linha reta, né? O próprio nome diz, propagação retilínea. Essa propriedade pode ser verificada na imagem a seguir. Olha os raios lasers aí, ó. Vários raios em linha reta. Você não vê ele fazendo curva, né? Você não vê ele sofrendo nenhum tipo de desvio. Então, essa é uma propriedade. E por falar em raios laser, vamos falar do que é o laser. Essa palavra é um acrônico, né? Para a expressão inglesa Light Amplification by Stimulating Emission of Radiation. Olha, meu inglês, hein? Depois vocês falam lá para o Leiri avaliar se está bom ou não. Em português, amplificação de luz estimulada por emissão de radiação. O laser é um tipo especial de radiação constituída por um conjunto de ondas luminosas monocromáticas. Então, ele só tem uma cor, por isso que você tem o laser vermelho, o laser verde, ou laser azul, né? Concentrados e de grande energia. O primeiro tipo de laser, construído em 1960, usava um cristal de rubi que, ao ser estimulado por fonte luminosa, emitia radiação. Hoje, laser pode ser obtido de outros cristais, como ítrio, de gases como hélio, o neônio, ou uma combinação dos dois, ou de outros materiais, como o galho e o gás carbônico. Além de terem aplicações tecnológicas, populares no cotidiano, como nos CDs, nos DVDs, no Blu-rays, os lasers são utilizados em larga escala na metalurgia, na medicina e em várias áreas. Né? Um acrônico é uma palavra formada com letras ou sílabas iniciais de uma sequência de palavras pronunciadas sem soletração das letras que a compõem. Então, por isso que chama laser. Ó. L de light, amplification by stimulating emission of radiation. Então, isso é a luz do laser. Né? Essa luz ela é usada em diversas aplicações, como foi falado aí. Esse texto do livro está no livro de vocês, na página 143. Aí a luz laser, que pode ser usada na metalurgia, que interessante, olha, uma chapa de ferro, ela para cortar, por exemplo, uma engrenagem, a gente usa essa radiação altíssima. Para fazer cirurgia do olho, por exemplo, para a pessoa não usar mais óculos, é uma cirurgia que dura, em média, 5 minutos. Faz uma perfuração na córnea para os raios de luz desviarem para a posição certa na retina.
Então, é bem interessante também. E aí o laser que é usado aí até como iluminação de festas e tal, só que uma luz mais fraca, que não é capaz de queimar ou destruir estruturas, né? Enfim. Bom, depois de aprender um pouco sobre laser, agora a gente vai falar do princípio, mais do princípio de propagação retilínea da luz, né? Que pode ser usada, por exemplo, que explica, por exemplo, o funcionamento do aparelho percussor das câmeras fotográficas, a chamada câmera escura de orifício. Então, é um aparelho que deu a ideia para se criar as câmeras fotográficas. Essa câmera escura, né, ela é constituída de uma caixa fechada com um pequeno orifício na parte anterior, que permite a passagem de estreitos feixes de luz e de um anteparo translúcido na parede oposta ao furo, onde são formadas as imagens. Então, seria o fundo da caixa, né? Vamos ver como que funciona. A luz proveniente da parte superior do objeto, ao atravessar o orifício da câmera escura, chega na parte inferior do anteparo translúcido. Já a luz proveniente da parte inferior do objeto atinge a parte superior, mostrando como mostra a imagem a seguir. Então, olha como que funciona, meninos. A pontinha aqui da árvore, para ela passar pelo furo, né, e sair lá do outro lado do anteparo, se a gente seguir aqui em linha reta, a gente vai ver que essa folhinha vai se formar lá na ponta inferior do fundo da caixa. E a raiz, que é a parte inferior do objeto, ao atravessar o furo, se forma aqui. Ou seja, se eu for levando pontinho por pontinho, que está aqui na ponta da árvore, lá para baixo, no fundo da caixa, né, a imagem se forma invertida. É exatamente isso que acontece no olho humano, né? E esse orifício aqui, ó, que corresponde ao furo na caixa preta, né, na câmera escura, é a nossa pupila, que, como vocês aprenderam lá no 8º ano, tem a capacidade de contrair quando a luz é muito grande, né, a intensidade da luz é alta, ou aumentar, dilatar de tamanho para poder absorver o máximo de luz possível num ambiente escuro ou com pouca luz. Princípio da independência dos raios de luz. O que é isso? Né? É possível enxergar vários objetos ao mesmo tempo. Né? Aqui vocês estão vendo a tela do computador, meu quadro e vários outros objetos aí perto do computador, do telefone de vocês. Vários objetos ao mesmo tempo. Porque os raios de luz emitidos por eles se cruzam sem que ocorram mudanças na direção da propagação. Isso é interessante, porque se eles se bagunçassem, a gente ia ver apenas um ou dois objetos no máximo. Então, eles são independentes. Por exemplo, um raio de luz que está batendo num computador e está refletindo no meu olho, ele não depende do cruzamento com outros raios de luz, né? Após se cruzarem, os raios de luz seguem suas trajetórias de maneira independente, como se não houvesse se cruzados. Então, não adianta, olha só, por isso que eu estou com esse cenário aí, né, mostrando os canhões de luz. Olha lá que interessante. Ó. Cada canhão de luz não interfere no outro. Você vê nitidamente aqui onde está seguindo cada canhão de luz. Os raios de luz se cruzam e continuam sua trajetória sem desvios e sem alteração de cor, né? Ou seja, permanecem, vamos dizer assim, intactos. Isso é legal. E o último princípio, o princípio da reversibilidade da luz. O que é isso? A luz é reversível. Isto é, a trajetória dos raios de luz em um sentido será a mesma se os raios tiverem se propagado no sentido contrário. Vamos detalhar mais isso. Usaremos dois exemplos para evidenciar o princípio da reversibilidade da luz. Então, preste atenção nesse exemplo. Quando o motorista está dirigindo, ele pode enxergar um passageiro sentado no banco de trás, pelo retrovisor, né? Pelo vidro retrovisor. Ok? Da mesma maneira, o passageiro pode enxergar o motorista pelo mesmo espelho.
Então, a gente tem aí a comprovação disso, né? Então, a mãe, por exemplo, vendo o filho lá na cadeirinha do motorista e o filho vê a imagem da mãe refletida aqui no espelho. Passageiro e motorista se enxergam pelo espelho. Então, isso é mútuo, né? Um enxerga o outro. O porteiro de um prédio enxerga o motorista chegando de carro pelo espelho fixado na lateral do portão. E o motorista também pode enxergar o porteiro pelo mesmo espelho. Vamos ver como funciona? Vejam só. Aqui está o porteiro, ele está enxergando, identificando que é o morador do prédio no carro. Aí a visão do motorista, ó, ele também está vendo o porteiro refletindo no espelho. Então ele está vendo que tem uma pessoa à espera dele, uma pessoa que não é estranha para ele ali na portaria. Ok? Bom, esquematicamente, situações descritas podem ser representadas pelo modelo. Vamos ver que modelo que é. Olha só. Então, olha como que funciona essa reversibilidade da luz, né? Um observador A, os raios de luz batem aqui, reflete e vai para B. O de B, os raios batem aqui no espelho e reflete a imagem do observador A. Então, o observador em B enxerga o outro observador em A. E do contrário também, o observador em A enxerga o outro observador em B. Ou seja, resumindo, os raios de luz que batem em dois objetos, eles batem e refletem para ambos, tá? Ou seja, para o observador A e para o observador B. Bate e reflete. Então, é aquela história. Eu vejo e sou visto, né? Sombra e penumbra. Já ouviram falar disso? Sombra todo mundo já. E tal de penumbra? O que é isso? Vamos ver como é definido isso na física. Os efeitos de sombra e penumbra são estudados pela óptica geométrica. Explicam alguns fenômenos naturais, como os eclipses e uma evidência da propagação retilínea da luz. Então, vejamos só. A sombra e a penumbra são determinadas pelas características das fontes de luz, pelas dimensões do objeto, obstáculo, e pela distância entre eles. Vocês já viram que, dependendo da distância que você está do objeto, a sombra fica maior, fica menor, fica do mesmo tamanho que o objeto. Isso depende, então, onde está a fonte, onde está o objeto e a projeção da sombra. Vejamos. A sombra é formada quando se utiliza, né, um determinado objeto que fica na frente da fonte de luz. Aí a gente fala assim, ó, quando se utiliza uma fonte de luz pontiforme, que significa que há um único ponto emissor de luz. E a distância entre o objeto e o anteparo é pequena, comparada à distância entre a fonte e o objeto. Nesse caso, a formação de um cone de sombra. A fonte de luz, uma lâmpada, pode ser o sol, a gente sabe que a distância da fonte de luz e uma cone de sombra. Se ele for transparente, não vai formar sombra, né? Quando se utiliza uma fonte de luz uniforme, né, que é um ponto emissor de luz, e a distância entre o objeto e o anteparo é pequena, então não está muito longe do objeto da luz, né, a formação de um cone de sombra. Vocês podem testar, né, vocês pegando um objeto na frente de uma fonte de luz, perto dessa fonte de luz, vocês vão ver a formação de um cone de sombra. Anteparo, sombra projetada. Vamos seguir aí. Aí a gente está vendo várias sombras, né? Ó, o objeto está bem próximo, não fica tão grande. Aí também, né? São das pessoas, são demais. A distância entre o menino e a parede é muito pequena, se comparada à distância do Sol e o menino. Né? O Sol e o menino, a distância é enorme. Assim, a formação de uma sombra. A penumbra se forma quando a fonte de luz é extensa, vários pontos de emissão de luz. Nesse caso, além do cone de sombra, há também a criação de um cone de luz. Aí a gente vai ver os eclipses. Então, a fonte é muito extensa, é uma luz muito grande. Né? E o que acontece sobre informações e aqui está a sombra, né? E a penumbra seria essa margem de sombra em volta da sombra. Tá? Então aqui está a penumbra projetada. É como se fosse a sombra da sombra, ou uma margem, vamos dizer. No etapa, você estudou eclipses e os corpos celestes desenvolvidos. Aqui, se a gente tivesse estudado por esse livro, lembra, a gente mudou de livro, então vocês não fazem matéria. Ele foi colocado por mano, essa edição do livro. Né? Vamos aprender um pouco mais sobre eles. A representação de cone de sombra, de penumbra, permite entender as eclipses. Então, eclipses, a fonte de luz é o Sol, portanto, é uma fonte extensa, né? Muito grande. Os eclipses se formam quando a fonte é muito grande, tá? Nos eclipses solares, a Lua faz o papel do objeto opaco, obstáculo, e a Terra, o anteparo. Então, eclipse solar é quando a Lua passa na frente do Sol e tampa a luz do Sol.
né? Então ele acontece durante o dia. A fase iluminada da Terra vai formar a sombra da Lua aqui, ó, vocês estão vendo esse ponto, mas forma uma grande área de penumbra, onde fica muito escuro, né? Então não anoitece totalmente, a não ser aonde a sombra vai realmente incidir na Terra. Aí vai escurecer tudo. Mas em grande parte da Terra, a gente não vai ter escurecimento total, escuridão total, né? A gente vai ter uma sombra muito grande, que é chamada de penumbra. Isso está no livro de vocês, na página 147. Aí vamos ver o eclipse lunar. Nos eclipses solares, um observador, num eclipse solar, um observador que encontra a região de sombra da Terra vê um eclipse total. Então, onde estiver a sombra da Terra, escurece tudo. Quem está na região de penumbra vê um eclipse parcial. Vai ficar escuro, mas não vai ser escuridão total. Já na região totalmente iluminada, como a gente viu lá, ninguém vai observar o eclipse. Então, por isso que o eclipse é muito variável, dependendo da região. Nos eclipses lunares, a Terra faz o papel do objeto opaco, obstáculo, e a Lua de anteparo. Então, esse eclipse acontece durante a noite, quando você tem principalmente lua cheia, né? E a Lua é apagada, vamos dizer assim, pela sombra da Terra. Aí o que vai acontecer? Ó? A Terra vai passar na frente do Sol, né? Ela está na frente do Sol, mas para quem está vendo a Lua cheia à noite, a Terra vai fazer uma sombra na Lua e vai, vamos dizer assim, apagar a Lua por alguns instantes. Isso também está na página 147. Aqui, uma foto de um eclipse solar. Então, é a Lua que está passando na frente do Sol e tampando a luz do Sol, né? E aqui um eclipse lunar, onde a Terra está fazendo uma sombra sobre a Lua. Ok, meninos? Com isso, a gente encerra a nossa aula. O que vamos estudar na próxima aula? Na nossa próxima aula, vamos estudar fenômenos ópticos, bastante interessantes, reflexão da luz, refração da luz e absorção da luz. Nós vamos fazer, inclusive, alguns experimentos que eu vou fazer aqui e quero que vocês repitam na casa de vocês, para vocês testarem, né? E aí, a famosa decomposição da luz, que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar na próxima aula, né? E aí, queridos, até, então, semana que vem, né? Já que nossas aulas são segundas e terças, eu fico aqui, começo a semana com vocês, mas fico morrendo de saudade de vocês, porque eu não vejo vocês quarta, não vejo vocês quinta, não vejo vocês sexta, né? Aí eu só vejo na outra semana. Mas, enfim, eu estou aguentando essa saudade aqui de vocês esse tempo todo, né? Mas, em breve, a gente volta a se encontrar nas nossas 2 aulinhas de segunda-feira da semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço para vocês, muita saudade. Agora a gente vai para o chat para falar sobre o que vocês aprenderam nessa videoaula aqui, tá bom? Até daqui a pouco, fiquem com Deus, até mais.